Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Michele. Pra quem não me conhece, é claro, né? Porque já tem crianças que conhecem a tia Michele. Pra quem não me conhece, eu sou a tia Michele e estou aqui pra contar mais uma história pra vocês. E a Dani também. Você gosta de histórias, Dani? Sim, tia Michele. Ai, a Dani ama histórias. E vocês? Vocês gostam de histórias? Então comenta aí pra tia Michele e diz: eu gosto, tia Michele. Ah, e não esqueçam, ative o sininho, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda, deem um like e compartilhem, tá? Compartilha com os amigos. E hoje, Dani, a história de hoje é muito boa, Dani. Ai, a história de hoje, crianças, sabem do que é? Eu vou pegar ali pra vocês. Vocês sabem onde eu pego as histórias? Dentro do meu baú. E dentro desse baú tem muitas histórias pra vocês. Lembrando que todo sábado e quarta a tia Michele vai estar colocando uma história nova aí no canal, tá bom? Combinado? Não percam as histórias. Agora vamos pro baú pra saber o que tem lá dentro. O que será? Vamos abrir. O que temos hoje? Tem uma pessoinha aqui. Tem Pessoa? sim, uma pessoa. Olha, crianças! Vocês estão vendo? Dá pra ver direitinho? Olha só que lindão! Quem será esse? Coloca aí pra tia Michele se você faz ideia de quem é. Você sabe quem é, Dani? Não faço a mínima ideia, tia Michele. Não tem problema, Dani. É porque tem muitos amigos de Deus na Bíblia, né? É difícil a gente guardar todos. Então, eu vou apresentar. Esse aqui é o Jonas! Jonas é um dos amigos de Deus, sim! Um profeta! Verdade, igual o Samuelzinho era, lembra? Do Samuel? Não viu a história do Samuel? Não. É a primeira história que a tia Michele contou. Se você não viu essa história, corre lá. Assiste todas as outras histórias, não perde nenhuma. E depois volta para assistir a história do Jonas. Então, um dia, Jonas estava lá, um dia comum, fazendo qualquer coisa, sabe? Aquele dia que a gente... O que vocês fazem, crianças? Bota aí pra tia Michele uma coisa que você faz todo dia. É uma coisa comum. Você vai pra escola, ou você vai num parque, ou você vai com a mamãe na padaria comprar pão. Então, cada um tem uma rotina, que é uma coisa que faz todo dia. Aí Jonas estava lá, na rotina dele, né? Ele estava indo lá comprar um pãozinho para comer de manhã. Não tá escrito na cartinha que ele foi comprar pão, tá, crianças? Tá escrito que Deus falou com ele. Mas aí a tia Michele, né, fica aqui pensando, o que será que ele foi fazer? Eu acho que ele tava indo comprar pão. Aí ele devia estar com uma fome e ele foi lá. Aí quando ele tava indo, Deus falou: Jonas, preciso falar com você. Aí Jonas pensou, então vamos conversar. E Deus falou: eu tenho uma missão para você, Jonas. Uma missão. Uma missão é uma coisa muito importante. É uma tarefa, sabe? É uma responsabilidade. Uma coisa que Deus fala pra gente fazer e a gente tem que cumprir. E precisa ter coragem para cumprir as missões. Porque tem gente que faz tudo para atrapalhar, né, crianças? Acontece. E aí, sabe o que aconteceu? Deus falou com Jonas: eu preciso que você faça uma viagem. Uma viagem! Deus falou: você vai até outra cidade. E Jonas ia ter que sair da cidade dele. Ele morava lá em Israel, né? E aí ele ia ter que sair da nação dele para ir em outro lugar. E aí o Senhor falou: você vai lá na cidade de Nínive. Em Nínive, crianças! Mas o que Jonas ia fazer em Nínive? Deus falou:
você vai em Nínive, porque as pessoas lá estão fazendo coisas horríveis. Estão malvadas. Malvadas. Dani. Estão perversas. Estão, sabe como? Igual aquele povo lá da época de Noé. Vocês lembram? Assistiram a história de Noé? Pois é. Eles estavam fazendo muita maldade. Lá em Nínive, tá, crianças? Lá na cidade de Nínive, eles estavam fazendo coisas muito mais mesmo. E Deus estava muito triste. E Deus falou, então eu vou destruir a cidade de Nínive. Se eles não se arrependerem, não pedirem perdão e mudarem, porque quem se arrepende deixa de fazer a coisa errada. Então Deus falou, eles precisam se arrepender. Entendeu, Dani? Não é só pedir perdão e continuar fazendo a coisa errada, não. Não pode. Perdão sincero é quando a gente deixa de fazer a coisa errada. E aí, Deus falou, você vai lá em Nínive e fala para eles que se eles não se arrependerem, eu vou destruir tudo daqui a 40 dias. 40 dias, isso me lembra quando choveu 40 dias e 40 noites lá no dilúvio, isso não é bom. E Deus falou, depois de 40 dias eu vou destruir a cidade. Deus prometeu que nunca mais ia destruir com dilúvio, lembra, crianças? Então ele não ia fazer isso. Ele não ia mandar dilúvio, ele não ia destruir tudo. Ele ia destruir só Nínive, porque o rei de lá era mau. Tinha um rei lá, crianças, um rei muito mau. E aí sabe o que aconteceu? Jonas arrumou as malas dele e foi. Ele foi pro porto. O porto é o lugar onde saíam os navios. Naquela época não tinha avião, não. Sabia, Dani? Não tinha avião. Aí ele falou, eu vou então pegar o navio. Então Jonas deve estar indo lá cumprir a missão dele, né? Vamos ver. Quando ele chegou lá, tinha 2 plaquinhas, ó. Nínive e Tarsis. Segura a plaquinha, Dani. Assim. Tarsis era pra lá. O navio que estava lá. E Nínive, que era para onde Deus mandou o Jonas, estava pra cá. Sabe o que Jonas fez? Jonas pegou sua mochila e foi correndo. Calma aí, Jonas. Jonas está indo pro lugar errado. Ele está indo pra Tarsis, é para ir pra Nínive. Jonas estava fugindo de Deus. Ele fugiu. Se enfiou num navio para Tarsis. Não acredito. Até os amigos de Deus às vezes fazem besteira, se metem em encrenca. Jonas se meteu numa confusão. Aí Jonas foi pro navio. Entrou nesse navio, crianças, que tinham várias outras pessoas indo para Tarsis. Mas Jonas tinha que ir para Nínive. Jonas não tinha que ir para Tarsis. Ai, Jesus! E aí ele estava lá. Ele estava lá e foi dormir no porão. E o navio tá navegando no mar quando de repente começou uma tempestade. Crianças, uma tempestade daquelas. Muito trovão, muito relâmpago. Ai, Dani não gosta de tempestade, ela tem medo. É de mentirinha, Dani. Aí é só na história. Aí começou essa tempestade. E aí as pessoas do navio começaram a orar para os seus deuses. Para os deuses delas salvarem eles. Sabe o que aconteceu? Nada, porque só tem um Deus. O Deus de Jonas. O nosso Deus. O Deus criador de todas as coisas. Só existe esse Deus. Então, se a gente ficar falando com quem não existe, não vai acontecer nada. E eles ficaram orando para os outros deuses, me salva, me salva. Não aconteceu nada. A tempestade só aumentava. E a tempestade aumentava, e todo mundo estava morrendo de medo. Muita tempestade. Eles nunca viram uma tempestade dessas. O que nós vamos fazer? Todo mundo já orou para o seu Deus e nada, ninguém respondeu. Calma aí, alguém falou. Tem uma pessoa dormindo lá embaixo, no porão. O chefe da embarcação foi lá. Ele chegou lá. Quem estava lá dormindo, crianças?
Quem estava dormindo lá embaixo no fundo do navio? Olha aqui. O Jonas. Agora eu te pergunto, o que Jonas estava fazendo dormindo com essa tempestade? O sono da desobediência. Você conhece isso, Dani? É o sono da desobediência, quando faz a coisa errada, não tem coragem de consertar e fazer a coisa certa. Aí fica dormindo, pra ver se a encrenca passa. Eu vou dormir pra ver se essa chuva passa, se essa tempestade passa. Não passa não. Não passa não. Ele ficou dormindo e nada. A tempestade só aumentou. E aí o chefe lá, o chefe da embarcação, o capitão do navio, ele disse: olha só, quem é você? Ora pro seu Deus, você não tá vendo essa tempestade? Mas antes, olha o que aconteceu, eles tiraram sorte. Sabe o que é tirar sorte? É quando a gente, tipo assim, a gente escreve o nome no papelzinho, sabe? E aí a gente faz um sorteio, a gente amassa o papelzinho, a gente sacode, tira um nome. E eles falaram assim, o nome de quem sair, a gente vai descobrir que é o culpado dessa tempestade. Eles escreveram os nomes. Quando eles tiraram na sorte, quem era? O Jonas. O Jonas? Mas a gente já sabia, né? Que a culpa era dele, porque ele estava desobedecendo. E quando a gente desobedece, o que acontece? Só pode dar encrenca. Só pode dar encrenca. E aí, quando saiu o nome de Jonas, Jonas confessou. Sim, a culpa é minha. Sou eu mesmo. Aí, sabe o que aconteceu? O capitão disse, quem é você? Ele disse, eu sou o Jonas, hebreu. Aí foi logo dando a ficha dele, onde ele morava, o que ele fazia, a mãe, o pai, né? Tipo assim. E aí ele disse, e o meu Deus me deu uma missão. E eu vim para esse navio em desobediência. Não era para eu estar aqui. Eu fiz a coisa errada. Então essa tempestade é culpa minha. Só o meu Deus tem poder de fazer a tempestade. É Deus que criou a tempestade. Lembra que Deus criou tudo? Então, crianças, aí... olha o que aconteceu. Jonas foi muito corajoso. Olha, vamos bater palmas pro Jonas. Adão e Eva ficaram botando a culpa um no outro, né? Mas Jonas não. Jonas não botou a culpa em ninguém. Agora ele fez a coisa certa. Ele falou, a culpa é minha. Então vocês podem me jogar no mar. Jonas no mar. Ele disse, podem me jogar, porque quando vocês me jogarem, aí vai tudo se acalmar. Deus vai tirar essa tempestade, porque eu não vou estar mais aqui nesse navio. Crianças, olha o que aconteceu. Eles pegaram o Jonas e jogaram o Jonas fora do navio. E sabe o que aconteceu depois disso, crianças? A tempestade passou. Acabou a tempestade. Toda? Toda! Então todos aqueles homens do navio que não conheciam o Deus de Jonas começaram a pensar, então esse é o Deus de verdade, é o Deus poderoso, o Deus de Jonas. Vem mais pra cá, Dani, aqui. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Eles começaram a orar pro Deus de Jonas, eles começaram a falar com Deus, isso é maravilhoso! Agora Deus ia ganhar novos amigos que não conheciam ele. Se você tem um amiguinho que não conhece o nosso Deus, o Deus Criador, o nosso Pai do céu, você precisa contar pros seus amigos. Esses homens agora estavam felizes porque eles conheciam o Deus que respondia, porque antes... eles acreditavam nos deuses de mentira, que não respondia nada. Eles falavam e ninguém respondia. Mas agora, eles estavam falando com Deus de Jonas. E aí, gente, o Jonas caiu no mar. O Jonas caiu no mar e cadê o Jonas? Sabe o que aconteceu? A cartinha diz, lá na cartinha de Jonas, crianças, tem uma cartinha que se chama Jonas, sabia? É o nome do Jonas, é o nome da cartinha. Lá na cartinha de Jonas diz que Deus enviou um grande peixe. Vocês conseguem ver, crianças? Olha que peixe grande! E ele veio mergulhando e Deus falou pro grande peixe,
Engole o Jonas. Engoliu o Jonas, mas ele vai morrer se isso acontecer. Não, é melhor do que morrer afogado, porque se o peixe não engoliu o Jonas vai morrer afogado, Dani. Deus estava salvando o Jonas. É, porque Deus é misericordioso, a gente faz besteira, mas ele nos ama tanto que ele sempre dá uma nova chance. Ele deu uma nova chance para o Jonas. Ele foi e falou pro peixe, engole o Jonas. E aí, o Jonas foi parar. Olha, crianças, segura aqui pra tia Michelle, Dani. Assim, isso. É tão grande que a Dani vai ter que segurar e a tia Michelle também. Vocês estão vendo o Jonas na barriga do peixe? Olha, ele tá dentro da barriga do peixe, crianças. Ai, e aí quando o Jonas viu que ele tava dentro da barriga do peixe, ele se deu conta. Eu fiz uma grande besteira. Por que eu desobedeci? Por que eu fui para Tarsis? Eu tinha que ter ido para Nínive. E aí ele falando com ele mesmo. Mas então ele resolveu pedir perdão para Deus. E é a coisa certa. Quando a gente faz uma besteira, é só a gente se arrepender. E Jonas se arrependeu, crianças. E ele falou, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a coisa certa. Eu já entendi que não adianta fugir. Não adianta fugir. Sabia que na cartinha diz que não dá pra gente se esconder de Deus, crianças? Não dá não, porque os olhos dele veem em tudo, todos os cantinhos da terra. Não tem nenhum lugarzinho que a gente pode se esconder dele. Não. Tá lá na cartinha dos Salmos, Salmo 119. Não pode se esconder de Deus, não tem como. E aí ele vê tudo. E Jonas estava lá. E Jonas sabia que Deus estava vendo ele na barriga do peixe. Então ele se arrependeu, orou para Deus. E já tinha passado sabe quanto tempo, crianças? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Dá pra acreditar, Dani? E o peixe, vamos combinar? É muito obediente, gente. Mais obediente que Jonas. Porque Jonas desobedeceu e foi para um navio que não tinha que ter ido. Para ir para uma cidade que não era a cidade da missão dele. Mas o peixe, Deus falou, engole Jonas. O peixe engoliu. Obedeceu na horinha. Que peixe obediente. E agora que Jonas se arrependeu, sabe o que Deus disse pro peixe? Cospe o Jonas. E sabe o que o peixe fez? Cuspiu o Jonas. Isso aí. O peixe obedeceu. E ó, sabe o que é um peixe cuspindo o Jonas, crianças? Quando a gente cospe uma coisa que não tá na nossa boca, mas já tá na nossa barriguinha, o que é? Oh, que nojo, tia Michelle. É vômito. Ai. O peixe vomitou, Jonas. Vomitou. Em terra firme. Em segurança, crianças. Deus salvou o Jonas da encrenca dele. E aí, deixa eu pegar o Jonas. Cadê o Jonas? Que agora o Jonas já tá em terra firme. Não é, o Jonas não tá mais na barriga do peixe. Agora o Jonas tá aqui, ó. O Jonas chegou em Nínive. Crianças, imagina como tá Jonas. Tia Michelle tá aqui pensando, né? Não era melhor obedecer? E aí ele ia lá com a mochilinha dele, cheirosinho, pregar em Nínive. Arrependam-se para Deus não destruir a cidade. Deus ama vocês, Deus quer que vocês façam coisas boas. Ele ia cheirosinho, né? Mas agora que ele desobedeceu, se meteu nessa encrenca toda e quase que ainda levou os outros na encrenca dele, né? Que não tinha nada a ver com isso. Aí sabe o que aconteceu, crianças? Foi todo vomitado. Ai, fedido. Devia estar um fedor, porque vomitado de peixe, peixe já fede, vômito também. Vômito de peixe, ai, que fedido. Então é melhor obedecer. Fica a dica para todos nós aqui. Vamos obedecer que é melhor. E aí Jonas foi caminhando e sabe o que dizia? Que levava 3 dias para caminhar a cidade toda. Até ele percorrer a cidade todinha são 3 dias. Então ele ficou 3 dias pensando de castigo na barriga do peixe. E agora ele ficou mais 3 dias caminhando e falando para eles se arrependerem. Crianças, eu preciso contar uma coisa que eu esqueci. Jonas também devia estar com medo. Sabe por quê, Dani? Por quê? Porque o rei era muito mau. O rei dessa cidade era tão mau, e ele mandava
prender os amigos de Deus. Ele não gostava de Deus, ele mandava prender os amigos de Deus. Mas agora que Jonas foi lançado no mar, o peixe engoliu e o peixe cuspiu Jonas, agora o Jonas tá famoso lá, né? Porque o rei tá pensando, quem é esse, gente? Que Deus é esse que mandou o peixe engolir e depois ele tava vivinho? Vivinho, ele saiu vivo de dentro do peixe. Deve ser um Deus muito poderoso mesmo. O único Deus, né, crianças? Que ele não sabia. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Jonas pregou em toda a cidade, o rei de Nínive se arrependeu. O rei? Sim, Dani! Ele acreditou que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro e que ele precisava ser amigo do Deus de Jonas. Ele acreditou, é verdade. E não só ele. Quer saber, Dani? O quê? Toda a cidade. Toda a cidade? Toda a cidade. Todo mundo de Nínive se arrependeu. Todo mundo. Deus chamou todo mundo. Falou que eles precisavam se arrepender. Que agora eles não podiam mais fazer coisas mais. E eles decidiram ser bons. Eles decidiram caminhar com Deus e fazer as coisas certas. Vocês acreditam como vale a pena obedecer, né? Ai, crianças, sempre que Deus pede uma coisa pra gente, a gente precisa confiar que Ele tem um plano muito bom. E o plano de Deus era salvar todas aquelas pessoas de Nínive. Deus não queria mais que eles fizessem coisas ruins, coisas que deixavam os outros tristes. Deus queria muitos amigos na cidade de Nínive. Por isso que ele enviou Jonas nessa missão. Vocês gostaram da história? Ai, sempre que Deus nos der uma missão, nós vamos cumprir, né, Dani? Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que ir para outra cidade, mesmo que a gente tenha que pegar um navio, não importa. Deus precisa contar com vocês, crianças, e Deus precisa contar com a gente, de que quando Ele nos pedir algo, a gente vai fazer e Ele vai nos ajudar. Ele nunca pede algo que a gente não consiga fazer. Quando Ele pediu isso para Jonas, é porque Ele sabia que Jonas ia conseguir. E Jonas conseguiu! Você gostou dessa história? Se você gostou dessa história, então não esquece de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu joinha, ativa o sininho e até a próxima história! Tchau, tchau!